combatente. Guerreiro não dorme. JDRJ. Grande professor de constitucional José Brauna. Joga pesado demais. Rondonópolis, Lusiânia. Alô você, Hélio Martins, meu parceiro, Jacarepaguá. Pai e filho, joga duro demais. Jogar duro, aulão de verso do PMDF. Rapaz, esse aulão do PMDF tá bombando. E aí, vamos lá então? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. É bacana então, eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Veja, o professor já até sei quando você fala que vai chamar no Perceba. E vai dizer o seguinte. Olha, o que acontece? Veja, eu quero te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Ontem eu fui falar acerca do aulão da Polícia Civil Rio Grande do Sul, né? Sábado agora, né? A gente vai jogar duro demais lá. E acabei fazendo uma revisão de uma dica. O aluno jogou um tema, né? O teor lá da súmula 442, eu acabei dando uma dica. Mas como eu dei essa dica e a live, o tema da live era aulão da Polícia Civil Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que muita gente, né? Professor tá falando de aulão, não vou olhar não viu. Beleza? Aí como eu jogo duro com você, eu sou muito bom para você. Aí eu resolvi fazer uma live. Vou fazer uma live, vou dar um exemplo e vou explicar o teor, né, lá da súmula 442 do STJ. Veja o que diz a súmula 442 do STJ. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Professor, não entendi. Eu sempre li essa súmula, mas até hoje eu não entendi. Majorante do roubo? Mas por que o STJ editou uma súmula com esse teor? Que eu já tentei jogar duro, mas eu não entendi. Aí eu vou jogar duro com você e vou dizer o seguinte, hoje você vai entender. Inclusive, já tem adelante focada aí que joga duro demais, que me acompanha há muito tempo, que já tem até essa informação, porque eu já fiz uma live acerca dessa súmula. Eu tenho certeza que eu fiz. Aí me causou estranheza porque eu verifiquei que diversos alunos ficaram assim meio que assustados, né? Quando eu expliquei, eu falei, será que o pessoal, né? Porque eu já tinha feito uma live. Mas bem, vou fazer uma revisão aqui em relação a esse tema. Faixa preta total, né? Tá, vou dar um caso concreto na Zuc Didática, depois eu entro aqui na pedra de toque. Eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte, o Tício, ele praticou um delito de furto junto com o Mévio. Tício praticou um delito de furto junto com o Mévio, não é isso? Agiram de forma conjunta, não é isso? Veja que há um liame subjetivo entre eles. Além do ajuste prévio, há o liame subjetivo. Você sabe que o ajuste prévio, por si só, não é necessário para que você tenha aí o concurso de pessoas, não é isso? A necessidade do liame subjetivo, ou seja, a vontade de aderir à conduta de outrem. Não é isso? Bacana, tranquilo. Então o Tício e o Mévio praticaram delito em concurso de pessoas. Eu tentei colocar os nomes deles aqui, porque eu fico fazendo confusão depois. Tício e o Mévio, isso. Praticaram delito em concurso de pessoas. Bem, aí o que aconteceu? O Tício e o Mévio foram denunciados pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas. Veja que o furto simples, a pena é de 1 a 4. Furto simples, a pena é de 1 a 4. Quando praticado em concurso de pessoas, essa pena dobra. Dobra a pena.
Você tem uma maior reprovabilidade da conduta. A pena passa de 2 a 8 anos. Então, furto simples, pena de 1 a 4. Furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, né? Aquelas circunstâncias lá que qualificam o furto, a pena de 2 a 8 anos. Deu para entender que a pena dobrou? Isso é importante, né? Deu para entender que a pena dobrou? Deu para entender que o legislador, ele entendeu que a conduta é altamente reprovável, não é isso? Mais do que aquele que furta, veja, sem arrombar, por exemplo, sem lançar mão do arrombamento, um exemplo, sem lançar mão da fraude, não é isso? Então, aí esse agente que não lança mão do arrombamento, que não age juntamente com outra pessoa, veja, esse agente, veja, que não utiliza escalada para furtar, ele vai responder pelos furtos simples. Beleza? Agora, ao contrário, aquele que, veja, que para furtar se utiliza da destreza, aquele que para furtar arromba a porta de alguém, por exemplo, de uma residência, aquele que para furtar, ele se utiliza da escalada, né? Aquele que para furtar age em conjunto com uma outra pessoa. Essa conduta é mais reprovável. Por isso o legislador falou, vou dobrar a pena. Então aqui eu tenho a pena dobrada, de 2 a 8. Política criminal, você já entendeu, né? Bacana. Então o Tício e o Mévio foram denunciados pela prática do furto qualificado pelo concurso de pessoas. Bacana. 2 a 8, né, professor? A defesa disse o seguinte, olha só, direito penal eu tenho um princípio da proporcionalidade. A defesa falou assim, olha só, eu estava analisando, né? Defesa já raciocinando, eu estava analisando aqui o roubo, que é uma conduta bem mais grave que o furto, porque no roubo eu tenho como elementares a violência ou grave ameaça, o agente para subtrair a coisa, ele se utiliza da grave ameaça, ou ele se utiliza da violência para a subtração da coisa, o roubo, veja, é uma conduta bem mais grave do que o furto, né? Tanto é que no roubo você tem lá a pena mínima de 4 a 10, no furto é de 1 a 4. Então, a defesa dizendo, eu estava olhando aqui, veja que o roubo também, quando ele é praticado em concurso de pessoas, veja que há uma reprimenda penal maior. Mas veja, o legislador no roubo aumentou a pena. O legislador no roubo, ele não dobrou a pena. Ele aumentou a pena, né? Veja, há um aumento de pena de 1/3 até a metade. Peraí, olha eu jogando duro com você, te chamando, não perceba. Como no furto, que é uma conduta menos reprovável, o legislador dobrou a pena? E como no roubo, que é uma conduta mais reprovável, o legislador apenas aumentou a pena? Né? Como no roubo, que é uma conduta mais reprovável, eu tenho uma majorante, e no furto, eu tenho uma qualificadora, e veja, o legislador dobrando a pena. A defesa jogando duro. Aí a defesa falou assim, será que não é mais proporcional? Chamo no percebe, digo, quando o furto for praticado em concurso de pessoas, será que não seria mais proporcional eu aumentar a pena? Como assim? Eu pego aqui o parágrafo 2º, não é isso? Quando ele menciona a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então, eu vou pegar o teor do parágrafo 2º e vou aplicar o caput do 155. Eu pego a majorante do roubo, veja, a majorante. Eu não estou falando pegar a pena principal do roubo, porque isso não me interessa. A pena principal do roubo simples, é de 4 a 10. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu estou no furto, que é de 1 a 4. Eu só quero uma coisa, qual? Eu só quero a sistemática. Qual a sistemática? Eu só quero a causa de aumento. Como assim? Eu pego o teor do parágrafo 2º e quando o furto for qualificado mediante concurso de pessoas, ao invés de eu raciocinar com a pena de 2 a 8 anos, eu vou raciocinar
com o aumento da pena do furto simples, um aumento da pena de 1/3 até metade. É isso que eu quero, a defesa. Considerando o princípio da proporcionalidade, no roubo há uma incidência de uma causa de aumento, e no furto o legislador dobrou. Então eu quero aplicar a majorante do roubo no furto. Essa é a minha ideia. Deu para entender isso? Deu para entender o princípio da proporcionalidade? É mais proporcional? Entenderam? O STJ entende que é possível. Aí o STJ falou, opa, defesa, pera lá, não vem com essa não. Não vem com essa não, porque olha o STJ jogando duro com você, dizendo, olha, tudo bem, o roubo tem uma pena mais grave, o roubo, veja, é uma conduta mais reprovável, porque o agente, para subtrair a coisa, ele lança a mão da grave ameaça, lança a mão da violência. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, defesa, você aí disse que o roubo é mais reprovável. Beleza, concordo com você. Mas vem cá, defesa, vamos jogar duro. Vamos jogar duro. Qual é a pena do furto simples? STJ está dizendo. Aí a defesa, a pena do furto simples é de 1 a 4. Ah, é? Vem cá, defesa, vem cá. Qual é a pena do roubo simples? Aí a defesa foi lá e olhou. Ah, a defesa dizendo, a pena do roubo simples é de 4 a 10. Então, STJ, então, se liga. Se liga porque eu dei tratamento desproporcional aos dois tipos penais. Ao furto, eu dei um tratamento penal de furto simples de 1 a 4. E ao roubo, eu dei um tratamento penal diferenciado. E aumentei a pena bem maior, de 4 a 10. Então, veja, eu estou aumentando a pena no roubo? Estou aumentando a pena do roubo. Mas eu estou aumentando uma pena que é de 4 a 10 anos. Que é de 4 a 10 anos. Eu estou aumentando a pena, mas estou aumentando a pena que é de 4 a 10 anos. Entendeu? Então, defesa, você só está preocupado aí com a majorante, porque ela é majorante e que é qualificada. Né? Mas, espera aí, eu estou aumentando uma pena do roubo simples que é de 4 a 10 anos. Então não tem nada desproporcional aí não, defesa. Deu para entender isso? O STJ afastando esse raciocínio de desproporcionalidade? Porque, veja, eu estou aumentando a pena, para o segundo 5. Olha lá, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Mas eu estou aumentando a pena de 1/3 até metade de uma escala penal que é de 4 a 10 anos. Deu para entender? Então, como a colega colocou, nem tenta a defesa. E digo mais, para parar com esse raciocínio de que no furto que há uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, porque lá no roubo a conduta é mais grave e lá eu tenho uma incidência de uma majorante, né? Eu tenho aqui um aumento da pena aqui de 1/3 até metade, e no furto ocorreu o dobro da pena. Eu vou fazer o seguinte, né? Para você começar a querer levar para esse lado, eu vou editar uma súmula. E aí o STJ jogando duro total, que a pegada demonstra que não tem básico, eu já falei isso, editou a súmula 442, mencionando, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Deu para entender isso? Entenderam o motivo pelo qual e por que tem essa súmula? Deu para entender? A pegada é total, né? Monstro total, veja, não tem básico, né? Entra quicando e eu vou batendo, né? Não tem essa não, filho. Veja, básico não passa para concurso. Agora, veja, uma questão, né, bacana, pode te perguntar numa discursiva. Aplica-se a possibilidade da aplicação da majorante do roubo no furto qualificado em concurso de pessoas. Beleza, dá os dois posicionamentos, né? Joga duro demais. Eu aqui, claro, dei um exemplo para tornar simplista a live. Ontem eu falei rápido, mas eu gosto de jogar na Zuki Didática, que eu dou o desenho e depois entro na pedra de toque. Entenderam? Então fica esperto, né? Essa é a razão pela qual, veja, que ensejou a edição da súmula 442.
A defesa querendo lançar mão do princípio da a defesa querendo lançar mão na ofensa ao princípio da proporcionalidade, entendendo que no furto a conduta é menos reprovável e o legislador dobrou a pena. E quando se trata de um roubo com a conduta mais reprovável, o legislador aplicou apenas uma causa de aumento. Então, veja, me dá essa causa de aumento, que a mim me interessa, que eu vou aplicar no caput do 155. Aí o STJ, peraí, filho, peraí, alto lá. Eu estou aumentando a pena aqui do roubo, que é uma conduta mais reprovável? Estou, mas veja, eu estou aumentando uma pena do furto, do roubo simples. Agora, veja, qual é a pena do roubo simples, irmão? Vai lá dar uma olhada. É de 4 a 10. Então, veja, eu estou 4 a 10, eu estou aumentando uma pena que é pesada. Ou seja, veja que não há que se falar em desproporcionalidade. Né? Por que não há que se falar em desproporcionalidade? Porque o furto, que é uma conduta menos reprovável, a pena do furto simples é de 1 a 4. E no roubo? No roubo é de 2 a 8. No roubo é de 4 a 10. No roubo simples. Furto simples, de 1 a 4. Roubo, conduta mais reprovável, de 4 a 10. Quando o roubo for praticado em concurso de pessoas, eu vou aumentar, mas eu estou aumentando uma pena que já é, né? Uma pena que é considerável. Entenderam? Então, esse raciocínio não prospera festejo, né? Gostou dessa palavra? Não prospera festejo. Não prospera festejo. Então, citando as duas, né? Numa prova oral você cresce demais, porque você vai saber a razão pela qual foi editada a súmula 442, você vai saber qual é o fundamento da corrente que entende que é possível aplicar majorante do roubo, né, em concurso de pessoas, no furto em concurso de pessoas, e a razão pela qual é possível aplicar, porque há um entendimento que teria aí uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. E aí você sabe também qual foi o pensamento do STJ, entendendo que, veja, o roubo simples, a pena é de 4 a 10 anos. E no furto é de 1 a 4. Eu tenho um tratamento diferenciado. Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, não. Eu estou aumentando a pena do roubo? Simples, estou. Beleza, mas veja, a pena do roubo é de 4 a 10. Agora, não há que se falar que se querer pegar lá a incidência, né, parágrafo 2º, aí que menciona, aumenta-se de 1/3 até metade. Professor, não entendi. O que você não entendeu? Vem cá, me explica. Quando você fala que a corrente ela quer aplicar majorante do roubo no furto, não entendi. Como assim? Não. Vamos lá? Vamos. O que fala o parágrafo 2º do 157, do roubo? Aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Vamos pegar só essa redação? Vamos, professor. Aí o cara praticou um furto em concurso de pessoas. Eu pego só essa redação. Aumenta-se de 1/3 até a metade. Aí eu pego, aumenta-se de 1/3 até a metade e jogo no furto simples, que a pena é de 1 a 4. Aí eu vou aumentar a pena de 1/3 até metade, mas veja, do furto simples de 1 a 4. É isso que eu quero. Porque aí o cara não vai responder aqui por essa pena de furto qualificado que é de 2 a 8 anos. Que aqui dobra a pena. Entendeu? Eu aqui pego só uma causa de aumento. Aqui aumenta a pena. E aqui aumenta muito, dobra a pena no qualificado. Deu para entender isso na ZUC didática? Você conseguiu entender? Você consegue crescer numa prova discursiva, numa prova oral? Vocês que estão fazendo aí prova oral, prova discursiva, bacana, tranquilo, legal, né? Bacana. Então, ó, importante, né, você ter esse entendimento aí, legal? Importante você ter esse entendimento na impossibilidade da aplicação da majorante do roubo no furto praticado em concurso de pessoas. Bem, agora para fechar a live, que a live não acabou, que o jogo é pesado demais, eu vou aproveitar que é usar majorante utilizando a escala penal do furto simples. Aí, ó, jogou dura demais, entendeu? Aí o STJ, toma essa súmula aí, 442. Eu vou aproveitar e já que eu falei da majorante, né, e do furto qualificado pelo concurso de pessoas, eu já tinha falado ontem, vou aproveitar para falar hoje também, né? Isso, na prova objetiva usa súmula, né?
prova oral você dá as duas correntes, prova discursiva também você pode dar as duas correntes, mas sempre enfatizando o teor da súmula do STJ, beleza? Agora, quem colocar não é possível porque a súmula STJ 442 impede. Aí tem 30 linhas para você falar, você só falou uma linha. Teu concorrente joga duro demais, falou logo 30 linhas que ele joga duro demais e sabe do fundamento. Bem, para terminar a live, já que eu falei do crime, eu já falei aqui da súmula 442, envolve o furto em concurso de pessoas e o roubo majorado em concurso de pessoas, não é isso? Circunstanciado em concurso de pessoas. Bacana. Veja que o furto, quando praticado em concurso de pessoas, ganha uma roupagem da qualificadora, não é isso? Vou considerar o furto qualificado, com a pena de 2 a 8 anos. O roubo, quando praticado em concurso de pessoas, há a incidência da causa de aumento, né? A pena vai aumentar de 1/3 até a metade. Você consegue entender que esses crimes, quando praticados em concurso de pessoas, há incidência na qualificadora ou, no caso do furto, ou a incidência de uma causa de aumento quando eu falo do delito de roubo? Deu para entender isso? Se deu para entender, bomba de corações. Eu vou te dar a última dica de hoje. Você deu para entender que esses crimes, quando praticados em concurso de pessoas, no furto há uma roupagem da qualificadora e no roubo há incidência na causa de aumento? Deu para entender isso? Deu para entender que o concurso de pessoas enseja a maior reprobabilidade da conduta nesses delitos? Deu para entender? O legislador eleva esse crime ao status de crime qualificado ou de crime qualificado no furto ou de crime majorado no roubo. Deu para entender? Se você entendeu, você tem que colocar aí, professor, entendi, que agora você pode entrar na pedra de toque total. Sim, sim. Se você entendeu isso, eu quero dizer para você o seguinte. Os crimes, quando praticados em concurso de pessoas, quem seja a incidência de uma qualificadora ou quem seja a incidência de uma majorante, são chamados de crime acidentalmente coletivo. Joga duro com você e anota aí. Crime acidentalmente coletivo. O que vem a ser um crime acidentalmente coletivo? É aquele crime que, quando praticado em concurso de pessoas, qualifica o crime ou a incidência de uma causa de aumento, coloca um alfa Zulu, joga duro demais, pegada de monstro. Eu estarei com vocês sábado no aulão Adelante, Polícia Civil, Rio Grande do Sul, né? Confirmado também PMDF no dia 5 de maio e também Bahia, 21 de abril e delegado de Minas Gerais também confirmado em junho, né? Veja, a pegada é essa, né? Agora, básico não, né? Isso, hoje você pegou o crime acidentalmente coletivo, pegou a súmula 442, a pegada é só essa. Veja, não tem espaço, né? Não tem espaço, aqui a gente joga duro demais sem negar conhecimento. O Guerreiro tá colocando ali, né, STF. Veja, o STF, ele já tinha se posicionado a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, inclusive em caso de reincidência. Isso não é novo, não. Não. Inclusive a STF mencionou o seguinte: olha, o juiz de piso que tem que decidir da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. O fato do cara ser reincidência, STF nessa pegada, por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância. Já tinha dado esse julgado há muito tempo, né? Aí teve uma decisão agora, tá todo mundo, não, filho. Acompanha julgados. Beleza? Semana que vem, né? Esperar a passagem da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Estão ficando tanto aulão na minha cabeça que eu nem sei mais que aulão que é. Eu tava estudando agora para Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Deu pra entender? Hoje ficou bacana, né? A questão aqui da súmula, né? Ontem eu tive que falar rápido que
né? Eu queria preparar alguma coisa, mas se perguntaram eu falei rápido. Mas agora você colocou aí. Isso aí, né? Ficou bacana. Polícia Militar saindo em março. Ah, rapaz, tanto aulões. São tantos aulões. É isso aí. Grande focado jogando de ouro. Tchau, tchau. Não foi? Agora vai. Sorriso de novo.